paz do Senhor, adolescentes, a paz do Senhor aos nossos queridos professores, aos nossos muito amados visitantes, a todos vocês que estão conosco nesta manhã para juntos aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Glória a Deus por estarmos aqui, glória a Deus por mais essa aula. Vamos orar, então, para darmos início à aula de hoje. Amém? Pai Santo, graças te damos, Senhor, por mais essa aula, por estarmos aqui nessa manhã maravilhosa, mais uma vez, para juntos, Senhor, aprendermos mais sobre a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo conduza todas as coisas aqui e que tudo, Senhor, seja feito para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final da nossa revista, né? Hoje é a nossa lição de número 10 da nossa revista A História da Salvação. A lição de hoje tem por título A Certeza da Salvação. É o título da nossa lição de número 10. Eu acredito que vocês já estejam aí com o nosso material, né? Que toda aula nós pedimos que vocês estejam usando a nossa Bíblia Devocional, McCheyne, a revistinha de vocês, um caderno, uma caneta nas mãos para anotarem qualquer dúvida. Vocês podem também conversar aí conosco no chat. Nós estamos sempre, nós professores, acompanhando as aulas, não só eu, mas os outros professores de vocês também. E vai ser um prazer, uma alegria poder ajudar vocês nas dúvidas que por acaso surgirem. Amém? Deem um like, compartilhem o vídeo. Façam perguntas lá no chat. Fiquem à vontade. Amém, adolescentes? Vamos usar essa ferramenta que nós temos, em nome de Jesus. O nosso textuário está no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 16, página 165 do nosso devocional. Amém? Romanos, capítulo 8, versículo de número 16, página 165 do nosso devocional. E nos diz assim a palavra do Senhor. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos ler mais uma vez? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? A nossa lição de hoje, adolescentes, ela fala sobre salvação, né? A certeza da salvação. Você tem essa certeza no seu coração? Você tem a certeza de que você é salvo, adolescente? Você tem essa convicção a respeito da salvação? Você está convencido verdadeiramente de que você é salvo em Cristo Jesus? É sobre isso, adolescentes, que nós vamos estudar aqui hoje. A certeza da salvação é um assunto bíblico. A Bíblia declara que é possível a qualquer pessoa aqui na Terra alcançar a certeza da salvação. É a própria Bíblia que nos declara isso. Jesus afirma que se pode, sim, receber essa certeza, adolescentes. Ele disse a Zaqueu, lá em Lucas 9, capítulo 9, versículo 9, hoje veio a salvação a esta casa. A mulher pecadora, Jesus também afirmou em Lucas 7, versículo de número 50, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E ao malfeitor que se converteu lá na cruz,
do Calvário, Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Nós podemos ver em Lucas 23, verso 43. Jesus, adolescentes, realizou um sacrifício perfeito na cruz, o qual foi aceito por Deus. Por isso, a nossa salvação, ela é considerada poderosa, adolescentes. Ela é considerada muito grande, ela é eterna. E com certeza, adolescentes, a nossa salvação é muito segura. E assim, nós vamos entrando aí na nossa lição de hoje, o tópico 1, que tem por título Tudo está completado, e o ponto 1 aí desse tópico, o plano deu certo. Amém? Jesus, pregado na cruz, após sentir todas as dores, adolescentes, dos cruéis açoites que ele levou, do castigo tão pesado que causou a ele muitos ferimentos, tantos ferimentos, adolescentes, aqueles açoites causavam que não era raro homens morrerem em decorrência dos ferimentos causados por aqueles açoites, aqueles mesmos que Jesus teve sobre a sua pele. Após ser humilhado, ser injuriado, ser zombado, ser escarnecido, adolescentes, após todo o sofrimento no processo da crucificação, Jesus disse: está consumado, ou seja, está tudo completado, pago integralmente a dívida do homem com o Criador, com o nosso Deus. E assim, Jesus entregou o seu espírito ali naquela cruz e morreu. Até o momento da morte de Cristo, adolescentes, o homem, ele oferecia sacrifícios de animais para a remissão dos seus pecados. Essa era a única maneira dos homens, naquela época, antes do sacrifício de Cristo, serem perdoados, sacrificando animais. Mas o plano de salvação, adolescentes, arquitetado pelo Criador, ele foi concluído com sucesso. O Cordeiro de Deus se sacrificou na cruz, pagou o preço por nós e nos redimiu perfeitamente de todo o pecado. O ponto 2 aí do nosso primeiro tópico, amigos de Deus. O amor maravilhoso de Deus por nós, adolescentes, é provado em Jesus Cristo. O plano de salvação é a maior prova desse imenso amor que Deus tem por nós. Deus, adolescentes, ele não poupou, como nós sabemos, o seu único filho, e assim ele nos resgatou da condenação eterna. Jesus morreu e Jesus também ressuscitou. A ressurreição de Cristo é o evento mais importante de toda a história da humanidade. Ele está vivo, nós cremos, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Todo crente verdadeiro, adolescentes, tem em Jesus a garantia de que um dia também vai ressuscitar com ele. A partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Deus e aceitamos a Jesus como nosso Salvador, adolescentes, nós deixamos de ser inimigos de Deus e nos tornamos amigos de Deus. Passamos a ser amigos, servos, passamos a ser filhos do Senhor. Isso significa, adolescentes, que agora nós servimos ao Senhor e que não mais servimos ao pecado. Desfrutamos dos privilégios da presença do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor agora. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós fomos comprados por Ele. Nós pertencemos inteiramente, adolescentes, ao nosso Deus. Glória a Deus. Tópico 2, aí da nossa lição,
os inimigos dos filhos de Deus. Durante a nossa caminhada com Deus, adolescentes, nós temos que amadurecer a nossa fé. Por isso, nós precisamos nos preparar para enfrentarmos alguns inimigos. São lutas diárias. Não existe, adolescentes, uma vida cristã sem carregar a cruz. Nós passamos por lutas, nós passamos por prova, como eu já disse, diariamente. E há 3 adversários comuns à fé cristã que você deverá enfrentar. E é sobre esses 3 que eu gostaria de falar um pouco agora com vocês. O primeiro deles, o tentador. O diabo, adolescentes, ele vive tentando destruir os salvos em Cristo Jesus. Ele tenta induzir o salvo a transgredir a lei de Deus e fazer aquilo que é contrário à vontade do nosso Senhor. Ele exerce pressão para instigar os cristãos ao erro, adolescentes, usando de astúcia, utilizando até mesmo a palavra de Deus de forma distorcida. Ele é estrategista, adolescentes, e ainda pode influenciar o homem ao erro, mesmo tendo sido derrotado na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo ainda pode influenciar o ser humano ao erro. Ele costuma criar armadilhas em forma de pensamentos, em forma de sentimentos. Ele costuma semear dúvidas a respeito das verdades bíblicas, adolescentes. E ele ainda costuma nutrir frustrações nos nossos corações. Satanás, ele é um perigoso adversário. A Bíblia diz que ele vive ao derredor, ao nosso derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar, procurando uma ocasião para atacar. Portanto, adolescentes, nós devemos blindar as nossas mentes, devemos blindar os nossos sentimentos com a palavra do Senhor, devemos nos revestir do poder de Deus através da oração. Amém? Nós devemos estar firmes na fé, adolescentes, obedecendo a palavra, vivendo na orientação do Senhor todos os dias, completamente rendidos ao Senhor das nossas vidas. Assim, adolescentes, nós teremos forças para resistir e também nós estaremos protegidos contra qualquer ataque do inimigo das nossas vidas. O ponto 2 aí desse nosso tópico, o mundo. O apóstolo João nos diz, em 1 João 5,19, que o mundo, adolescentes, está debaixo do poder do maligno. Então, o que nós devemos fazer diante dessa verdade bíblica de que o mundo está debaixo do poder do maligno? Primeiramente, adolescentes, nós não devemos temer essa condição espiritual degradante do mundo, porque nós somos filhos de Deus, chamados para fazer a diferença nesse mundo tenebroso. E como adolescentes, nós podemos então fazer a diferença no mundo? Sabe como nós fazemos a diferença? Fazemos a diferença, adolescentes, sendo santos. Deus, ele utiliza, adolescentes, vasos limpos. Ele utiliza aqueles que buscam a santidade. Nós devemos ser imitadores de Cristo, como nos manda a palavra do Senhor, para que a sua luz que está em nós brilhe nas trevas, que é o mundo, adolescentes. Essa é a nossa missão. Ser sal da terra e luz do mundo.
agentes de Cristo aqui nesse mundo, promovendo a verdade do reino, nesse mundo, adolescentes, tão carente de Deus, como nós bem sabemos. E por isso, nós precisamos discernir, adolescentes, o que nos afasta e o que nos aproxima de Deus. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa vida para que nós não venhamos a nos enganar, adolescentes. Será que nós temos buscado isso? Será que nós temos buscado esse discernimento no Senhor? Será, adolescentes, que as amizades que nós temos, os meios onde nós costumamos viver, elas têm nos aproximado de Deus? Ou será que isso tem nos afastado de Deus? E as nossas redes sociais? Será que elas refletem o exemplo de uma pessoa regenerada, adolescentes? Será? Qual é a nossa posição como adolescentes? Nós nos comportamos diante do mundo? Nós somos diferentes ou nós estamos conformados com o padrão do mundo? Quando nós estamos ali junto com as pessoas do mundo, se alguém que não nos conhece olhar, vai achar que somos todos iguais, nós e as pessoas do mundo que estão ali. Será que é assim que tem acontecido nas nossas vidas? Quais escolhas nós estamos fazendo, adolescentes, para as nossas vidas? Qual tem sido o nosso testemunho, adolescentes, diante do mundo? Nós temos influenciado nos meios onde nós vivemos, na nossa escola, no trabalho, no meio da nossa família, nas pessoas que nos cercam? Será que nós temos influenciado essas pessoas? Temos levado a palavra do Senhor? Temos influenciado elas a irem à igreja, a buscarem o Senhor? Será que nós temos influenciado as pessoas? Ou será que somos nós que temos sido influenciados pelo mundo, que quando estamos ali diante do mundo, estamos nos comportando da mesma forma como o mundo? Nós devemos, adolescentes, pensar um pouco sobre essas coisas. A única maneira, adolescentes, de nós crentes sermos testemunhas para o mundo é sermos testemunhas de Cristo no mundo. Amém? Que possamos, então, promover o reino de Deus. Que pessoas, adolescentes, sejam alcançadas para a salvação em Cristo Jesus através das nossas vidas. Amém? Nós possamos buscar isso todos os dias, adolescentes. É a nossa missão aqui nessa terra. Amém? E o terceiro ponto aí, a carne. A carne, adolescentes, é aquela força insistente dentro do homem que conduz o homem ao erro. É aquele desejo desenfreado que se opõe à santidade de Deus em nós e nos leva por um caminho errado. Mesmo depois de salvos, adolescentes, nós teremos que lutar contra essa inclinação que nós temos para o pecado, contra a nossa natureza caída. Essa inclinação, ela nos faz buscar fazer a nossa própria vontade e não a vontade do Senhor. E nós precisamos lutar contra isso. Dos 3 inimigos da alma, adolescentes, que nós citamos aqui agora, né, o tentador, o mundo, a carne, esse terceiro, que é a carne, é o mais perigoso. A carne é o nosso mais perigoso inimigo, adolescentes. Sabe por quê? Porque é como se o traidor, o inimigo das nossas almas, ele estivesse dentro de nós, como se o traidor morasse dentro de nós. Por isso nós precisamos lutar contra a carne o tempo todo.
Nós devemos nos submeter, adolescentes, ao Espírito Santo, pedindo a sua ajuda para que nós não fraquejamos, para nós não fraquejarmos nessa batalha, adolescentes, porque ela é constante. Sozinhos nós não conseguimos, mas em Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos dia a dia vencermos a carne. Amém, adolescentes? Que essa possa ser a sua e a minha oração, que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, que não nos deixe fraquejar nessa luta, para que nós possamos todos os dias vencer a carne e fazermos a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Em Jesus, nós podemos vencer. Só em Jesus nós podemos vencer os desejos da carne, nós podemos resistir à tentação e nós podemos viver, sim, adolescentes, uma vida livre do pecado. Em Mateus, capítulo 18, nos versículos 8 e 9, Jesus aconselha os discípulos a se livrarem de tudo que os levava a pecar. E nós precisamos, adolescentes, ser radicais. Nós precisamos ser radicais e tirarmos a tentação da nossa vida. Vamos seguir o conselho que Jesus deu aos seus discípulos e vamos nos livrar, adolescente, assim mesmo, radicalmente cortar das nossas vidas tudo aquilo que nos leva a pecar. E o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza, está incomodando aí o seu coração e está te mostrando tudo aquilo que tem te levado a pecar. Amém? Que você possa ouvir a voz do Espírito, porque nós precisamos, adolescentes. Peça a ajuda do Espírito Santo para que você possa, em nome de Jesus, ganhar essa luta. Peça a ajuda do Espírito Santo de Deus para que você resista, adolescente, à carne e para que você ande todos os dias no Espírito. Amém? Tópico 3, então, da nossa revista, seguros no amor de Deus. Primeiro ponto aí desse tópico, nossa perfeita salvação. Nossa segurança em Cristo, adolescente, nos garante salvação. Uma salvação perfeita, baseada no amor e na misericórdia divinos. Uma salvação poderosa que nos regenera, uma salvação que nos faz nascer de novo e nos coloca na posição de filhos de Deus, adolescentes. Nós temos uma salvação que foi providenciada pelo próprio Deus, adolescentes. A obra na cruz, ela foi completa e ela é eterna para a glória do Senhor. No entanto, adolescentes, preste aqui atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. Nós não temos a garantia de viver pecando e não sofrer as consequências do pecado. E muitas adolescentes são as consequências do pecado. Eu posso citar aqui algum exemplo para vocês. A culpa, que é algo que nos corrói, mas que não oferece solução. A falta de sensibilidade, que é o contrário da culpa. A pessoa, ela não se importa mais com o que é certo, nem com o que é errado. Ela não tem mais esse incômodo. Ela não se importa mais se está fazendo certo, se está fazendo errado. Está tudo certo para ela. O castigo da lei é um outro exemplo de consequência do pecado. Sabe por quê, adolescentes? Alguns pecados que o homem comete são crimes. E, portanto, eles levam à aplicação da justiça. Mas a principal consequência do pecado, adolescentes, a principal de todas é a morte.
A principal consequência do pecado, adolescente, para as nossas vidas é nós sermos afastados da presença de Deus. Vamos ler, eu vou pedir a vocês para abrirem a nossa Bíblia devocional na página 166. Os nossos visitantes que não estão com a Bíblia igual à nossa, o livro de Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39. Amém? Romanos 8, 38 e 39, página 166 do nosso devocional. Nos diz assim a palavra do Senhor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo afirma aqui, adolescentes, que nada nos separa do amor de Deus. E ele enumera, como nós acabamos de ler aqui, alguns exemplos. Mas Paulo não cita, adolescentes, dentre esses exemplos, o pecado. Por quê? Vocês sabem? Por que Paulo não cita o pecado dentre esses exemplos aqui que nós acabamos de ler? Sabe por quê, adolescentes? Porque esse sim, o pecado, ele nos separa do amor de Deus. E ele pode sim ameaçar a nossa salvação, adolescentes. A gente pode ler aí também no livro de Hebreus, só para completar aqui, Hebreus 6, 4 a 6, página 472, para completar aqui isso que estamos falando. 472 do nosso devocional, livro de Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6. Diz assim a palavra: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, adolescentes, o pecado sim, ele faz separação entre o homem e Deus. Estejamos, pois, atentos, adolescentes, vigilantes em todo o tempo, em nome de Jesus. Ponto 2, aí do nosso tópico, a certeza da salvação. Como podemos, adolescentes, ter certeza da nossa salvação? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, como nós lemos aqui já, foi o nosso texto áureo, ele nos diz que o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Ou seja, adolescentes, Deus testifica dentro do cristão que ele é salvo. O próprio Deus se encarrega de conceder a certeza da salvação àqueles que, confiando nele, aceitam o seu convite. Toda a Trindade, adolescentes, ela está diretamente envolvida no chamado do pecador à salvação. Eu tenho aqui 3 textos que nos confirmam, adolescentes, que Deus, Jesus e o Espírito Santo dizem vem. Olha só, em Isaías
480, a página do nosso devocional. Isaías 1:18. 480, no nosso devocional. Isaías 1:18. Confirma. Isaías 1:18. Falando sobre Deus. Deus, em Isaías 1:18. Vinde então e racionemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Confirmando que Deus chama o pecador à salvação. Agora confirmando Jesus. Mateus 11:28, página 58 do nosso devocional. Mateus 11:28. Nos diz assim a palavra: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, então, chamando o pecador à salvação. E em Apocalipse, lá no finalzinho do nosso devocional, página 1438, livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, nos mostra o Espírito Santo dizendo: vem ao pecador, vem a salvação. Nos diz assim a palavra do Senhor. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vou ler mais uma vez. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Deus. Venha ao Salvador. Seja salvo, participe das bênçãos. Toda a Trindade convida o homem à salvação, adolescentes. E quando o pecador vem a Jesus, ele é recebido. Deus, então, como confirmação, envia o Espírito Santo ao seu coração, que começa a clamar: Abba, Pai. Glória a Deus, testificando com o nosso espírito, como já falamos hoje aqui, que nós somos sim filhos de Deus. Assim, a certeza da salvação, ela nasce dentro do nosso coração. E se você tiver dúvidas ainda, depois disso tudo que nós falamos, mantenha, adolescentes, os seus olhos fixos no Senhor Jesus. Não volte seus olhos para suas falhas. Não volte seus olhos para suas incapacidades. Não. Olhe para a cruz. Olhe para Cristo. Mantenha os seus olhos firmados no Senhor o tempo todo, adolescentes. Se o seu coração te condena, Deus, Ele é maior do que o seu coração. E conhece tudo. E essas não são palavras minhas, não. São palavras da palavra do Senhor. Está na palavra do Senhor. Está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 20. Se o seu coração te condena, Deus é maior do que seu coração e conhece tudo, adolescentes. Eu não vou ler aqui agora, porque a nossa aula já está avançada, mas depois vocês podem confirmar na palavra do Senhor. Nós precisamos confiar, adolescentes, nas promessas de Deus para as nossas vidas. Jesus, na cruz, Ele venceu, adolescentes, o pecado. Ele venceu, adolescentes, todo o mal. Ele venceu a morte, adolescentes. Agora, nós somos, então, convidados a vivermos em santidade e em fidelidade por meio da nossa fé. Amém? Confie então, adolescentes, no amor e na graça do nosso Pai. Confie em Cristo.
Jesus que morreu ali naquela cruz para perdão dos nossos pecados, porque nele, adolescentes, nós estamos seguros. Amém? Glória a Deus pela tua palavra, glória a Deus pelas suas promessas, glorifico ao Senhor também por essa aula que nós estamos encerrando, e eu não vou encerrar sem antes falar com vocês a respeito da oferta. Amém? Não esqueçam, adolescentes, de ofertar na casa do Senhor. Eu sempre falo da oferta com vocês no início da aula. Hoje estou falando aqui no final da nossa aula. Mas que em nome de Jesus, o seu coração esteja disposto a isso. O seu coração se alegre com isso, adolescentes, porque é uma dádiva, é uma alegria, é um privilégio podermos contribuir na casa do Senhor. Amém? Você pode usar as ferramentas do Pix, do PicPay, pode fazer depósito em conta, ou pode simplesmente trazer aqui logo mais no culto à noite a sua oferta da EBD e entregar ali na tesouraria a sua oferta e falar para os irmãos tesoureiros que é a oferta da EBD. Amém, adolescentes? E Deus vai abençoar grandemente a sua vida, vai abençoar grandemente a sua família. Eu sei que vocês são fiéis, vocês ofertam, eu glorifico a Deus pela vida de vocês e que vocês possam continuar assim, sendo fiéis ao Senhor, sendo fiéis à obra do Senhor. Amém? Vamos orar para encerrarmos a nossa aula. Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento que tivemos contigo, por todo o aprendizado que o teu Espírito trouxe ao nosso coração, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, muito obrigada, porque o Senhor nos ama, Senhor. Muito obrigada pelo plano perfeito da salvação. Ó, Pai Santo, muito obrigada, porque o Senhor deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, para que nós fôssemos perdoados, para que um dia possamos estarmos juntos contigo no céu, Senhor. Glórias ao teu nome. Dá-nos um domingo abençoado, que possamos logo mais estarmos na sua casa e juntos adorarmos e bendizermos o teu santo e maravilhoso nome, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que é dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está
gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas, dúvidas.